Salve galerinha do canal, tudo bem com vocês? Diego Benito na voz. Hoje iremos reagir a o app mais macabro de Todo Mundo Odeia o Chris. É real? Será que é real? Vamos ver aí, né? Se é real. Realmente é real. Everybody, hey, Chris. Everybody, né? Todo Mundo Odeia o Chris é uma série que ficou muito famosa nos anos 2000 e até hoje em dia aqui no Brasil. Uma comédia sobre a vida de Chris e de sua humilde família vivendo na Bed-Stuy, o subúrbio de Brooklyn, em Nova York. A série, que não teve muito sucesso lá fora, no Brasil, cara, ela estourou principalmente pelo fato da identificação com os temas abordados na série. Eu, por exemplo, lembro de maratonar assistindo pela TV quando criança, mas sempre tinha um episódio que era mais estranho que os outros. Eu tô falando do episódio em que a Rochelle começa a desconfiar do novo inquilino ser um criminoso. Só que o que parece uma piada na série, na verdade, pode ter acontecido de verdade. Hoje a gente vai explicar como o episódio mais macabro de Todo Mundo Odeia o Chris é real. Bom, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. A história dentro da série. Everybody! Vamos lá, rapaziada, esse é o episódio 3 da primeira temporada. A série tava no seu início, mas isso meio que não importa, né? Já que todos os episódios são independentes um do outro, a série não segue aquele formato padrão de história linear. Então, cada episódio tinha seu próprio tema, e talvez seja por isso que a série é tão famosa aqui no Brasil. Não importava de qual temporada era, se tava passando Todo Mundo Odeia o Chris, você parava pra assistir. E esse episódio aqui é um daqueles bem icônicos, e você vai concordar comigo, é aquele episódio em que o Chris entra pro time de basquete da escola depois de acertar uma bolinha de papel no lixo. O professor vê aquilo e entra em êxtase depois de pensar que descobriu o novo Magic Johnson. É muito engraçado em como eles fazem o humor e a crítica social ao mesmo tempo. Tipo, só porque o Chris é negro e o único negro da escola, o professor acha que ele é o novo prodígio do basquete. Bizarro, mano. E o final todo mundo sabe, né? O Chris aproveita da situação só pelo fato do time de basquete tornar ele mais popular e dar aquela ajudinha pra ele na escola, né? Todo mundo bota uma baita expectativa nele, até a professora passa ele no teste da escola, mesmo ele errando tudo. Só que quando chega a hora H, a hora do jogo, é aquela humilhação. O pior, cara, é que ele tinha falado pro treinador que não sabia jogar. Dá até dó ver ele se ferrando em todo episódio. Mas depois de dar o contexto, é claro que não é esse o arco que a gente tá falando. Até porque é só o Chris se ferrando na escola, o que ia ter de macabro nisso? Bom, todo episódio da série tem geralmente uma trama principal e uma subtrama rolando ao mesmo tempo. E a que aborda e nomeia esse como o episódio mais macabro da série é a da Rochelle e do Julius tentando alugar um apartamento para um novo inquilino. E eles recebem algumas pessoas na casa deles para decidirem quem é o mais apto assim para ocupar o quarto e ver qual tinha uma melhor proposta de pagamento também, né? Não dá, mano, essa cena é muito boa. A dublagem da série dá um charme especial, sabe? Todo Mundo Odeia o Chris é muito Brasil, mano. Só que como todos os possíveis inquilinos só ofereciam tickets de alimentação como pagamento, quando chega alguém oferecendo uma quantia alta em dinheiro pelo quarto, um adiantamento de 6 meses de aluguel, o Julius, do jeito que ele é, já aceita logo de cara e coloca o misterioso Sr. Tate pra morar lá. E desde aí, cara, a gente percebe que ele é um homem muito estranho. A atuação dele é muito boa, ele realmente faz aquele cara que parece esconder algo por trás. Quando ele chega na Rochelle pra pedir fita adesiva e depois uma linha de pesca de 5 quilos, é muito bizarro, mano. Aquele olhar dele que não pisca, vidrado, olhando pra ela, e depois Rochelle falando que ele não é da Filadélfia, tudo isso é muito icônico. E aí começam os barulhos de madrugada, e tudo que era só uma percepção estranha da Rochelle vira uma desconfiança real, já que tipo de pessoa que fica arrastando móveis ou sei lá o que ele tava fazendo de madrugada, sabe? Realmente é muito suspeito que ele faz ali. A Rochelle ativa o modo James Stokes na hora e manda o Julius lá pra ver o que tá acontecendo. E a reação do Sr. Tate ao recebê-lo é mais estranha ainda. Cara, de verdade, o ator dele passa a exata sensação de que eles estão abrigando um psicopata dentro da casa deles. E isso com certeza não é só pela atuação não. O que passa essa sensação estranha e macabra quando ele tá em tela é pelo fato de que a trilha sonora que tá sempre no episódio, dando aquela sensação de seriado de comédia, aqui ela silencia. Simplesmente não tem trilha sonora enquanto eles estão conversando. Mas pra finalizar o episódio, vem o plot twist. O Sr. Tate, na verdade, era um dos criminosos mais procurados pelo FBI. Ou seja, a Rochelle estava certa o tempo todo. E é aí que você se pergunta, será que isso realmente aconteceu?
Caralho, lembrei agora. Apesar de Todo Mundo Odeia o Chris ser baseada nas vivências do comediante Chris Rock quando criança, ou seja, tudo ali é meio que um retrato caricato do que ele viveu, essa história é caracterizada como totalmente ficcional, ou seja, o Sr. Tate não existia na verdade, ou talvez não na vida do Chris. E é aqui que surge a inspiração real por trás dessa figura misteriosa. Muita gente não sabe, mas aquele jeitão calado, nervoso e perturbador do personagem lembra muito Samuel Little, um dos serial killers mais famosos da história dos Estados Unidos. Diferente dos psicopatas que a gente tá acostumado a ver em filmes, Little era discreto, se misturava com a sociedade e justamente por parecer comum demais, ficou décadas sem ser pego. O cara foi até preso diversas vezes por outros crimes pequenos, mas ele sempre era solto, ninguém ligava os pontos, Little sempre reaparecia, ficava rodando pelas ruas, sabe? E a vibe e a aparência desse assassino é muito parecida com a do Sr. Tate, entrando na casa da família do Chris, calmão, com aquele olhar vazio, e foi esse um dos motivos que tornou Samuel Little tão difícil de se identificar na vida real. Ele era o assassino que ninguém desconfiava, até já ser tarde demais. Samuel Little cometeu grande parte dos seus crimes durante a década de 70 até o começo dos anos 2000, e no fim ele confessou ter tirado a vida de mais de 90 mulheres, com o FBI confirmando pelo menos 60 casos. Pra você ter noção, em questão de vítimas, ele é considerado o maior serial killer de toda a história dos Estados Unidos. E o que deixa tudo ainda mais perturbador era o perfil das vítimas: mulheres marginalizadas, pobres e muitas vezes dependentes químicas. Pessoas que a sociedade ignorava e o sistema também. Little sabia disso, se aproveitava disso. Ninguém investigava direito, ninguém acreditava que aquele homem tranquilo e aparentemente educado seria capaz de cometer assassinatos. Só que quando ele foi pego e confessou todos os seus crimes, o choque foi absurdo. E se liga no paralelo com o episódio. O Sr. Tate entra na casa da Rochelle como alguém que não quer nada, paga 6 meses adiantado, fala pouco e não dá trabalho pra família. Só que ele tem todo esse mistério por trás, tem um olhar fixo, esquisito, faz uns barulhos estranhos à noite, um comportamento que desperta aquela sensação de que tem algo errado, mas que ao mesmo tempo ninguém consegue provar. E essa é exatamente a presença que Samuel Little carregava, a de um homem comum que não te assusta de imediato, mas que por causa de seu comportamento e algumas atitudes estranhas, você começa a desconfiar. Que nem mostra na série é aquela ameaça sem explicação, do tipo de pessoa que parece inofensiva, até que um detalhe revela que ele tá escondendo algo enorme. O episódio, claro, trata com aquele aspecto de humor, exagero e aquele tom cômico absurdo característico da série, mas mano, a partir do momento que você passa a saber da história real, o episódio muda completamente. Mas esse foi o vídeo de hoje, a gente espera que você tenha gostado. E se curtiu a nossa análise, não se esqueça de se inscrever se não for inscrito, compartilhar o vídeo e hypar também. Exatamente, Ricardo. E comenta aí embaixo se você também achava esse episódio macabro assim como a gente. Mas então é isso, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado você por ter assistido até agora e falou! Falou, galera! Falou! É, Chris! Everybody Day! Caraca, que da hora, né, mano? Esse episódio eu não gostava muito, né? Meio esquisito mesmo, essa porra. Na época eu nunca menos gostava. E caraca, esse entra naquela lista que dá raiva, né, velho? Tem aquele episódio lá que o Chris sai de casa porque a Rochelle trata... todo mundo sabe que ela trata o Chris diferente dos irmãos, né, velho? É resenha. É engraçado, é bom pra cara de assistir, mano. Muito bom. Hoje em dia ainda passo, eu acho, na Record, não sei. Enfim, né? Vídeo top, se você gostou do vídeo, deixa o likezão, comenta qualquer coisa. Falou, fui!